Olá, o programa Saúde e Movimento já está no ar, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E o convidado de hoje, que já está aqui ao meu lado, também é meu colega de profissão, é psicólogo. O Carlos Mozart é especialista em psicologia positiva e hoje vai falar sobre uma técnica em psicoterapia, em psicologia, que é um novo método para trabalhar aí traumas e síndromes. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Obrigado pela participação no programa. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o MDR. O que é essa técnica? A terapia MDR, ela trabalha com a movimentação dos olhos para dessensibilizar e tirar parte desses traumas que a gente tem em relação à ansiedade, ataques de pânico, a problemas também de abusos, como abusos físicos, psicológicos e até mesmo sexuais. Certo. Como ela funciona? Ela utiliza um mecanismo natural do nosso cérebro, que é a dessensibilização através dos movimentos oculares. Isso acontece com a gente, por exemplo, uma das hipóteses que se buscou, através do nosso sono REM, do nosso sono mais profundo. Nesse momento, essas memórias sairiam de uma memória de curto prazo para médio prazo, de médio prazo para longo prazo, e elas seriam limpas, digamos assim. Elas perderiam essa noção de trauma, haveria uma retirada dessa carga emocional. Só que muitas vezes, quando a gente está numa situação dessas, onde a gente passou um dia difícil, acaba não dormindo bem. O cérebro não consegue reprocessar isso, ou é um reprocesso muito grande. A gente tem que imaginar que, por exemplo, o sono REM são 5 minutos, 4 vezes durante a noite. Então, são 20 minutos para ele reprocessar muitas memórias. Qual que é o diferencial dessa técnica? A gente consegue ter uma resposta efetiva em relação, por exemplo, à ansiedade e fobias maiores, que algumas outras técnicas acabam levando mais tempo para conseguir. Certo. Você falou aqui agora do diferencial. Eu queria que tu colocasse qual que é a principal característica diferente de um tratamento de uma psicoterapia tradicional. Certo. Onde muitas vezes, nós sabemos que o nosso paciente, o nosso cliente, ele vem por meio da fala, a gente trabalha por meio da fala. E nós estávamos até justamente aqui conversando nos bastidores a questão da importância também da respiração. Então eu gostaria que você exemplificasse, e falasse um pouquinho sobre essa diferença. Bem, a respiração ela entra como um componente para fazer com que haja uma estabilidade. O que há na respiração? Eu trabalho com técnicas de biofeedback, onde a respiração entra num numa janela específica que a gente vai chamar de janela ressonante, onde ela gera uma resposta diferenciada para o nosso organismo. A resposta é assim: não tem perigo. Então, através da respiração, a gente consegue, uma respiração específica, guiada, a gente consegue ter estender ao dia a dia, essa questão não tem perigo. Por quê? Quando o nosso cérebro está ativado, quando ele está nesse estado aonde há um perigo iminente, porque é isso que ele percebe, a gente acaba se tornando muito vulnerável, E existem os pequenos gatilhos do dia a dia, determinadas cenas, determinadas situações, determinadas pessoas, e até mesmo um cheiro pode ser um gatilho. Sim. O diferencial também do MDR é que ela não é uma terapia que necessita de fala. Você, por exemplo, olha, eu tenho uma situação que eu quero trabalhar e você só me dá, olha, ocorreu com tantos anos uma situação traumática para mim. Eu não preciso acessar toda essa informação, você não vai precisar reviver tudo isso, mexer nessa ferida toda para que haja esse reprocessamento. Esse reprocessamento é interno seu. Sim. Então, o que vai acontecer? A gente vai, por exemplo, você vai me dar uma chave para isso ali, uma palavra-chave, e você vai dizer, olha, eu quero trabalhar esse trauma. Através disso, você vai relembrar e a gente vai utilizar esses movimentos oculares para estar dessensibilizando. Eu posso também utilizar outros tipos de movimento, por exemplo, outros estímulos, vamos colocar assim.
estímulos auditivos, estímulos táteis, por exemplo, é uma técnica muito conhecida no MDR, o abraço da borboleta, onde você, ao invés de utilizar a movimentação dos olhos, né, você utiliza estímulos táteis, ou até mesmo também estímulos sonoros. Então, o grande diferencial é que não há uma necessidade de expor toda a situação, muitas vezes trazendo uma situação mais desagradável ainda, revivendo tudo aquilo ali novamente. Isso facilita muito para trabalhar com traumas muito complexos, né, como violências, né, tanto violência física quanto violência sexual. E na questão da ansiedade, né, isso faz com que a gente consiga trabalhar com os gatilhos, né, desarmando esses gatilhos e desarmando essas memórias que alimentam elas. Certo. De uma forma, faz com que a terapia MDR seja extremamente eficiente nesses aspectos e consiga ter um resultado rápido para retirar parte desse trauma, dessa situação incômoda que a pessoa vive no dia a dia. Certo. E Carlos, a pessoa, né, o paciente, não sei como tu denomina, o teu cliente, ele pode chegar com um trauma, né, com uma ferida que ele já sabe que desperta gatilhos, que causa ansiedade, que traz desconforto, né, que é uma ferida emocional, enfim, que a pessoa carrega. Ou também essa técnica, ela pode ajudar a destravar, né, ou trazer a consciência, digamos assim, talvez feridas que a pessoa nem sabe que estão ali presentes. Às vezes você tem, né, algum trauma que na verdade você só acaba se comportando de forma diferente, aquilo acaba te causando uma dor, mas você não sabe de onde surgiu, porque não é todo mundo que tem essa consciência, né, do trauma. E existe uma questão também interessante, só pegando um adendo ali, ela trabalha com traumas também, mas também com crenças limitantes. Por exemplo, eu não vou conseguir ser efetivo ou bem-sucedido no meu trabalho. Porque de alguma forma, em algum momento da sua vida, você aprendeu isso e guardou isso de forma emocional. E isso se torna uma barreira. O que acontece? Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com uma situação traumática, né? Às vezes a pessoa não tem a linha da onde começou isso. E o outro diferencial do MDR é que às vezes, na maioria das vezes, a gente não procura o porquê. A gente vai direto na memória e trabalha com a memória que a pessoa tem. Essa memória muitas vezes revela uma memória anterior. Olha, eu lembrei de uma situação, eu não recordava mais disso, mas eu lembrei de uma situação quando eu tinha 5 anos de idade. Então, há uma trilha de memórias que a gente pode seguir. Se for necessário, a gente vai reprocessar isso, e isso faz o diferencial. Assim, quando a gente vai, digamos assim, limpando esses trilhos de memória, o cérebro começa a funcionar diferenciado. Eu costumo colocar um exemplo também, que memórias negativas são como se fossem pedregulhos, com fotos de momentos na nossa mochila da vida. O que uma pedra faz numa mochila no nosso dia a dia? Ela atrapalha, causa volume e dificulta o nosso movimento. Agora, se você só guardar as fotos e jogar as pedras fora, não é mais fácil? Então, eu acho que um diferencial também é esse desapego por essas situações traumáticas. Sim. Nossa, mas o que eu vou ser sem o meu trauma? Você vai ser mais feliz. Sim. E você acaba passando por esse processo de autoconhecimento, acaba se conhecendo e aprende a lidar também, né? Carlos, nós nunca vamos ser pessoas que vamos estar o tempo inteiro felizes, que nunca vai ter algo incomodando. A gente sempre, na verdade, é um eterno trabalhar, né? De consciência, de autoconhecimento, de mudanças, de lidar com as crenças, de quem você está sendo, quem você quer vir a ser. Né? Então é um trabalho contínuo. Né? Sim, com certeza. E completando o que você colocou, inclusive, né? Por que trabalhar essa questão do trauma e não direto à psicologia positiva? Porque esses traumas sempre vão retornar e trazer um bloqueio. Então, para que a gente consiga trabalhar aspectos da psicologia positiva, desenvolver mais a satisfação, a felicidade, a gente precisa que essa pessoa esteja com esses traumas primeiro trabalhados. Imaginar assim, né? Se eu vou colocar um carro para andar na rua, eu quero andar um pouco mais rápido com ele, ou eu quero performar, eu quero andar na velocidade de todo mundo, eu preciso ter as 4 rodas, eu preciso que essas rodas não estejam com os pneus carecas, por quê? Ou que o freio
né, no caso da ansiedade, seria um freio, né? Eu preciso aprender a frear esse impulso. Então, de alguma forma, quando a gente começa a aprender essas habilidades ou troca essas memórias, né, retira, dessensibiliza elas, a gente ganha um poder muito grande. De uma forma muito rápida também e eficaz. Sim. E como nós estávamos conversando aqui, tanto nos bastidores quanto agora, né? Essa questão de você ir atrás, de investigar, saber lidar, trabalhar de outras formas, né? Às vezes tem pessoas que elas não gostam justamente de falar. Tem pessoas que querem, né, passar por esse processo de cura, de autoconhecimento, mas não querem falar. Então, fica aí a proposta, né? Sim, com certeza. Da terapia EMDR, para que você possa trabalhar suas crenças, seus traumas e também não se sentir exposto, né? Se sentir confiante, acolhido para poder expressar a sua vulnerabilidade, mas também, né, saber que é uma técnica eficaz que vai poder E isso ajudar. faz um grande diferencial, porque o terapeuta, ele tem essa possibilidade de, olha, eu vou até onde você permite. Eu não preciso passar desse momento. E isso é muito bem quisto muitas vezes pelo paciente, porque, olha, eu só gostaria de falar que houve determinada situação e isso me incomoda bastante. Ok? Então vamos processar isso ali. Há um alívio e isso faz com que a pessoa consiga viver melhor, consiga viver menos reativa. A gente tem hoje um momento, uma instabilidade muito grande, o que acaba fazendo com que o nosso cérebro observe isso tudo como se fosse ataque, há perigo no nosso meio, né? Então, quando a gente consegue dar essa noção, olha, tá calmo, não tem um predador aqui, a gente consegue utilizar mais o nosso cérebro racional e dar uma resposta melhor para o nosso dia a dia. Que é tudo que nós queremos. Ah, com certeza. Carlos, eu quero te agradecer, né? Agradecer por você estar aqui no programa Saúde e Movimento, pela tua participação. Quero que você aproveite esse espaço e deixe aí os teus contatos, né? Convide as pessoas para tirar as dúvidas, se você ficou com alguma dúvida sobre a terapia EMDR, se você quer conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho do Carlos, então aproveita e deixa os teus contatos. Os meus contatos vão aparecer na tela. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado pela participação do programa. É um prazer estar aqui e podendo dividir um pouquinho do conhecimento que eu acumulei durante esses anos e podendo estar oferecendo um trabalho de qualidade de forma efetiva e rápida também. Tá certo. Muito obrigada mais uma agradeço. vez. Para você que está nos assistindo, continue conosco. Nós vamos para o intervalo, mas a gente já volta.